Como vocês podem ver pelo título aí, então, bora lá para essa história que é muito emocionante, muito curiosa. Petrov não se vê como um herói, mas diz que o URSS teve sorte por ter sido ele quem estava trabalhando. Olha para vocês verem, teve sorte por ter sido ele quem estava trabalhando. Há 30 anos, no dia 26 de setembro de 1983, o mundo escapou de um possível desastre nuclear. Olha para vocês verem como que a história é tão impactante. Um desastre nuclear. Nas primeiras horas do dia, os sistemas de alerta balístico da União Soviética detectaram mísseis vindo em direção. Olha para você ver como que é. Detectaram mísseis, imagina, vindo na direção. A região leitura de dados de computador sugeriu que havia sido lançado um ataque dos Estados Unidos. O protocolo soviético determinava que a atitude a ser tomada em casos como esse seria o lançamento imediato de um ataque nuclear de retaliação. É isso mesmo, seria imediato um ataque nuclear de retaliação. Mas Stanislav Petrov, cujo trabalho era monitorar lançamentos de mísseis em países inimigos, decidiu não relatar o ataque a seus superiores. Então ele decidiu que não queria contar que ia haver um ataque ali naquela região, naquela época. Ele sabia de tudo e não queria passar para os seus superiores. Apostando na interpretação de que se tratava de um alerta falso, ele tinha ordens claras de, em casos como esse, reportar imediatamente o ocorrido a seus superiores. Então, ele tinha ordens claras de, em casos como esses graves, ele tinha obrigação, vamos dizer, a obrigação de reportar imediatamente aos seus superiores. A opção segura seria a de passar a responsabilidade das decisões para seus superiores. A opção segura seria ele passar o cargo dele, a responsabilidade que ele tinha, que era tão grande, para poder dar as decisões para os seus superiores. Mas sua decisão pode ter salvado o mundo. Aí que começa a história interessante. A sua decisão pode ter salvado o mundo. Eu tinha todos os dados para sugerir que havia um ataque de mísseis em andamento. Se eu estivesse mandado meu relato para os meus superiores, ninguém teria contestado meus dados, disse Petrov à BBC. 30 anos depois daquele dia, Petrov, que se aposentou e hoje vive em uma pequena cidade perto de Moscou. Uma pequena cidade, hoje ele vive, hoje ele mora. Era parte de uma equipe treinada que trabalhava em uma das primeiras bases de alerta da União Soviética, não muito longe das capitais. Seu treinamento foi bastante rigoroso e suas ordens sempre foram claras. Seu trabalho era registrar qualquer ataque com mísseis e relatá-los aos líderes. Então o trabalho dele era ficar ali em alerta com todo tipo de mísseis e relatar aos líderes militares e políticos. Ele tinha que relatar aos líderes militares e políticos. No clima político de 1983, uma retaliação imediata seria a opção mais provável, mas Petrov congelou diante da situação. Eu acho que ele ficou em choque, sei lá, ele parou. A sirene tocou, mas eu fiquei parado por alguns segundos, encarando a tela vermelha com a palavra lançado escrita. Então ele tinha uma tela, estava escrito lançado, que ele ficou tentando entender aquilo. O sistema com bom nível de confiabilidade estava alertando sem grandes margens para a dúvida de que os Estados Unidos tinham lançado um míssil. Um minuto depois, a sirene de novo. Um segundo míssil havia disparado, depois de um terceiro, um quarto e um quinto. Os computadores mudaram o alerta de lançado para ataque de mísseis. Olha para você ver,
Os computadores mudaram alerta de lançados para ataque de mídia. Não havia regras sobre quanto tempo tínhamos para ponderar antes de relatar um ataque, mas nós sabíamos que cada segundo de adiantamento era uma perda de tempo precioso e que a liderança política e militar da União Soviética precisava ser alertada sem atrasos para não ocorrer erro nenhum. Tudo que eu precisava fazer era pegar o telefone e fazer um contato direto com os altos comandantes, mas eu não conseguia me mexer. Ficou parado, ficou travado. Eu me sentia como se estivesse sentado em cima de uma frigideira. Petrov, ele resolveu consultar fontes secundárias como especialistas que operam radares de satélites que disseram não ter detectado mísseis. Então ele resolveu consultar fontes secundárias, fontes que ele viu que tudo aquilo ali seria um alerta falso. Vamos lá, vamos terminar o resumo da história. Mas o que mais chamou sua atenção foi a intensidade dos alertas feitos pelos computadores. Isso chamou muito a atenção dele. Havia 28 ou 29 testes de segurança depois que o alvo fosse identificado. Os alertas teriam que passar por todos esses testes. Eu não via como isso podia ser possível nessas circunstâncias. Petrov chamou o plantonista do quartel-general do exército soviético e alertou para uma falha no sistema. Caso estivesse errado, a primeira explosão nuclear poderia acontecer em poucos minutos. Isso é surpreendente, é muito. 23 minutos depois eu percebi que nada tinha acontecido. Então, passou 23 minutos e ele percebeu que nada aconteceu. Se um ataque de verdade tivesse acontecido, eu já teria recebido notícias. Foi um alívio enorme. Ele lembra como um sorriso. Agora que tá o detalhe importante, parte final. Sorte que era eu, ele declara. Agora, 30 anos depois, Petrov avalia que a probabilidade de o ataque ser real era de 50%. Então, quer dizer, a metade de certeza que seria realmente verdadeiro esse ataque. Ele admite que nunca teve certeza de que se tratava de um alerta falso. Ele afirma que foi o único entre seus colegas que tinha tido uma educação em escolas civis. Meus colegas eram soldados profissionais ensinados a dar e receber ordens. Ele acredita que caso tivesse sido outra pessoa no seu lugar, provavelmente o alerta teria sido informado aos superiores. Dia depois, Petrov foi repreendido por suas ações naquele dia, mas curiosamente não foi por ter tratado tudo como alerta falso, mas sim por erros cometidos na hora de escrever tudo no livro de registro. Por 10 anos ele não falou sobre o assunto. Eu achava que era uma vergonha para o exército soviético que nosso sistema tivesse falhado dessa forma. Agora estamos chegando aqui no finalzinho, a última parte. Depois do colapso da União Soviética, a história foi amplamente contada na imprensa e Petrov ganhou vários prêmios internacionais. Ó, pra você ver que honra esse cara teve, ganhou vários prêmios internacionais. Apesar de tudo, ele não se vê como um herói. Ele colocou isso como se fosse uma poesia. Era meu trabalho, diz ele, mas eles tiveram sorte que era eu quem estava trabalhando naquela noite. Essa é uma história que todo mundo gosta, histórias surpreendentes. Eu trouxe mais um aqui no canal. Se você não deu like lá no início do vídeo, dê agora. Obrigado de coração, me ajuda aí a bater 3 mil inscritos, tá quase chegando e eu não vou desistir desse canal. Estou muito feliz. Espero que você deixe um comentário aí o que você achou sobre essa história, se você ficou com alguma dúvida. E é muito forte essa história. Nossa, eu gosto muito de história assim, se você também gosta, então já fortalece o canal aí. Obrigado de coração a todos vocês, que Deus abençoe.